Bom dia. Bom dia. Palestra do Reverendo Minoru Nakahashi, Técnica da Agricultura da Grande Natureza, publicado no livro Mistério da Grande Natureza, editora Luxorians. Nos ensinamentos em que Meishu Sama aborda esse assunto, há algumas observações interessantes. Entre elas, o que ele diz sobre o emprego de folhas e capins secos. O ensinamento que Meishu Sama fala que quando a terra é muito dura, ou pode misturar folha, capim seco, para que a terra fique mais fofa, para que a raiz tenha mais facilidade em penetrar na terra, né? Então, ele fala que pode fazer isso, mas entender que isso não é adubo, entendeu? Se a pessoa falando, eu vou colocar isso para adubar a terra, aí dá efeito contrário. Dá efeito contrário. Sônen atrapalha a terra. Bom dia. Bom dia. O sônen, ele atrapalha. Todo tipo de sônen, ele pode colaborar ou atrapalhar. Sônen de apego atrapalha, não é? A gente querendo muito que alguém fique bem, atrapalha. Alguém não está bem, você pede para Deus fazer o que for possível e entrega na mão dele e deixa ele resolver, porque ele é o único que tem força. Não adianta querer ficar toda hora pensando e preocupado, atrapalha. Essas coisas a gente tem que entender. Agricultura é a mesma coisa. A agricultura depende muito do sônen do ser humano também, tudo, né? Mas você não falou bastante sobre sônen, da importância do sônen, né? Mas para ter um sônen correto, precisa entender muito bem os ensinamentos de Meishu Sama e ter eles dispostos na nossa mente, no nosso coração, gravado. Porque senão a gente fazendo sempre do nosso jeito. E geralmente o nosso jeito é o jeito que a gente aprendeu durante a Era da Noite, que está errado. Como na maior parte do Japão, durante mais da metade do ano o frio é intenso, com muitas regiões cobertas de neve, os agricultores enfrentam sérias dificuldades. Então Meishu Sama os aconselha a cobrir o solo com folhas e capins para protegê-lo contra o frio. Já no Brasil, por tratar-se de clima tropical, onde domina um sol muito quente, o mesmo processo pode ser usado para que a terra se mantenha fresca e não seque demasiadamente. Em ambos os casos, porém, o mais importante é ficar claro que não se trata de adubo, mas de uma proteção natural contra a ação do frio ou do calor excessivo. Aqui no Brasil tem esse problema do sol muito quente. A terra chega a rachar. Quando você deixa uma cobertura vegetal em cima da terra, quando chove ou você molha, ela mantém por mais tempo aquela umidade. Então ajuda. É só isso. Não é, vou colocar isso aqui vai adubar. Não vai adubar nada. Esse pensamento está errado. Mas esse pensamento de carinho, de cuidado, você vê que a terra sempre está seco ali, né? Aqui no quintal, interessante, a gente tem a hortinha lá, né? E tem um pedaço que não bate muito sol. Mas tem um pedaço que bate sol todo dia, né? E a gente vê nitidamente que o pedaço que bate sol fica ressecado. Então, aquele pedaço que bate sol, o que precisa fazer? Fazer uma cobertura de folhagem, deixar. Cai folha, porque a gente tem tem abacate, tem jaca, tem a própria primavera, cai folhinha. Essa folhinha não precisa tirar, pode deixar. Aí deixa ali, não é?
aí vai manter naturalmente a umidade daquele pedaço. Dessa forma, a natureza poderá reagir por ela mesma, fazendo nascer frutos saborosos e em grande quantidade. Com essa lógica, Deus está ensinando o ser humano a lidar com a terra em harmonia com os fenômenos naturais. Também o plantio repetitivo é uma técnica inovadora, totalmente oposta aos conceitos da agricultura convencional. Assim, então, quanto mais se plantar um produto repetidamente no mesmo lugar, mais revitalizada fica a terra. Numa comparação, seria como o desenvolvimento de um músculo do corpo que, com o uso, vai desenvolvendo-se cada vez mais e adquirindo resistência. Mesmo se pode dizer da inteligência, da espiritualidade e do coração. Quanto mais trabalhados, melhores se tornam. Com relação a este particular, certa vez, interpelaram o Meixo Sama sobre qual era o tamanho do coração. Sem levar em conta o absurdo da pergunta, respondeu que poderia ser infinitamente pequeno ou enorme como o universo. Depende, portanto, apenas da pessoa. Se usá-lo bastante, poderá transformá-lo num gigante que vai envolver o mundo inteiro. Essa mesma lógica norteia a agricultura da grande natureza. Os que praticam começam a perceber a grandiosidade de Deus e com ele se manifesta através da planta. Então, o caminho da agricultura é muito importante também para o consumidor, que, ao saborear produtos da agricultura da grande natureza, sente-se feliz e agradecido por um poder nutritivo tão especial. Percebe ainda que não precisa de grandes quantidades para ficar satisfeito. Vive uma sensação de indescritível bem-estar e, por isso, não consegue mais ingerir alimentos de outras origens, ou seja, advindos das culturas à base de agrotóxicos. O produto da agricultura da grande natureza, ele vicia, né? Eu tomo limonada, água assim, eu quase não bebo. Mas eu acho que eu tomo 1,5 litro, 2 litros de limonada por dia. É muito gostoso, muito gostoso. A gente traz limão, né, do sítio, então eu sempre compro limão, espremo tudo ali, ponho naquela forminha de gelo, ele congela, aí eu ponho tudo no recipiente, aquele monte de pedrinha de gelo, de suco de limão, e vou fazendo e vou colocando. Eu tenho cheio. Porque se eu comprar o limão e deixar ele na geladeira, vai estragar, né? É muito. O limoeiro, ele não quer saber se você... ele dá limão e depois ele estraga, né? Então fazendo assim, né? Ontem também fritei mandioca, cozinhei, depois fritei. É o que o Meixo Sama fala, a gente come um pouco, fica satisfeito. Comi, acho que é o quê? 3 pedacinhos de mandioca. O resto da mandioca eu não consegui comer, tive que guardar na geladeira, hoje eu vou comer. Enche. Enche mesmo, viu? Tá bem macia essa última que veio, essa última mandioca. Muito boa. Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.